Obrigado por você estar aqui com a gente. Vamos ao estudo do índice Bovespa e desses papéis aqui, ó. Na sequência, Petrobras e Vale, tá, pessoal? Depois os papéis que eu destaco. BR Distribuidora, BRF, Cielo, Goal, Gerdau, Hipermarcas, Klabin, Natura, Taesa e Via Varejo. Temos um pedido aqui para BRKM5, Braskem. Vou estudar esse pedido. Vamos ver duas siderúrgicas, né? CSN e Uzi Minas. Terminamos com os bancos. Itaú, a holding Itaúsa, Banco do Brasil e Santander. O que eu destaco antes de nós olharmos aqui o Ibovespa na semana? Fiquem de olho nisso aqui, ó. Fiquem de olho que nessa segunda-feira é feriado nos Estados Unidos. Na sexta-feira é feriado aqui na B3, no Brasil, a Bolsa de São Paulo, devido a um feriado no município de São Paulo. Isso pode significar menos liquidez no nosso mercado. Fiquem atentos a isso, tá, gente? Índice Bovespa, pessoal. Olhem aqui, ó. O índice Bovespa tem um padrão aí nas últimas semanas. Esse aqui é o gráfico diário. Consolida, rompe e sobe. Consolida e rompe. Nós podemos estar diante de um novo estágio aqui nesse padrão. O índice pode consolidar de novo e romper. Essa consolidação ela é importante porque é uma forma de realização no tempo. A realização não precisa ser caindo. Ela pode ser no tempo, quando o papel fica lateralizado, andando de lado. Se o Ibovespa cair, onde é que encontra suporte? Primeiramente, na minha opinião, 95.660 pontos. Isso aqui é um suporte. Mais embaixo, onde é que tem outro suporte relevante? 94.686 pontos. Aqui é um outro suporte. Então, se cair, pode parar nesses níveis aqui. Tá? Ressaltando, na minha opinião, pela força que está o índice Bovespa, acredito que a hipótese mais provável é que o índice fique consolidado, lateralizado no topo e depois volte a romper. Tá? Onde é que nós temos a resistência mais importante? Neste momento, a resistência é 96.400 pontos, né? Que é o topo histórico. Certo, pessoal? Qual é o ponto negativo aqui? O ponto negativo é quem não entrou, quem ainda não está participando dessa festa aqui enorme, recorde atrás de recorde. Agora fica um pouco complicado entrar para swing trading, para swing, operações de curtíssimo prazo. Esse vídeo é foco em curto prazo. Por quê? O preço está aqui, a média de 21 está aqui. Isso aqui é o tamanho do risco, se você comprar papéis que tenham uma correlação positiva, né, com o índice Bovespa. Tá? Então, gente, entrar agora é assumir um pouco de risco cada vez maior. Quem entrou aqui assumiu menos risco. Quem entrou aqui assumiu menos risco. Entrar agora é um pouco arriscado. Tem que esperar o quê? Tem que esperar a correção no tempo ou caindo. Certo? Vamos começar então a estudar aqui os papéis. Petri 4. Aqui está o gráfico de Petrobras, olha só. Sobe forte, precisava fazer o quê? Uma realização. Olhem aqui a realização vindo, olha só. Essa realização veio com uma queda e também veio com uma lateralização. Lateralizou, agora subiu. Mercado deixa ali um pequeno sinal de indecisão, né? Será que continua subindo ou será que fico por aqui mesmo, tá? Bem, gente, o fato é o seguinte, Petrobras, na minha opinião, se romper ali ó 25,92, que é esse topinho aqui, e também esse topo aqui, e também esse topo aqui, ele estará rompendo uma região de resistência que ele não rompe desde novembro do ano passado. Então, se romper, fica muito interessante. Volta a ficar interessante para quem sabe buscar os 27,30 e depois o topo de 28. Tá? Na minha opinião, Petrobras está com um gráfico aqui bem interessante. Tá? O que nós precisamos verificar é se esse rompimento aqui, se houver, vai ser feito com aumento de volume aqui embaixo. Tá? O volume precisa aumentar. Outra coisa, imaginem se Petrobras expande aqui numa onda 3, toda essa onda 1, pelo menos 100% dessa onda 1. Isso levaria os preços lá para a região dos R$ 29,30.
Então, graficamente, está começando a ficar bonito. Vamos ver se melhora. Vamos olhar Vale? Eu vou fazer esses estudos aqui de uma maneira um pouquinho mais objetiva para dar tempo de vermos vários papéis, tá? Vale 3 também é um papel interessante. Esse aqui já andou. Observem aqui, ó, fez um novo fundo. Onda 1. Testa o fundo. Arma o pivô. Olhem aqui o pivô de alta, ó, que nós procuramos nos papéis. Armou o pivô e rompeu o topo anterior com o volume aumentando. Então já rompeu, né, gente? Já foi. Quem entrou, entrou. Inclusive o papel até já buscou aqui um alvo de curto prazo. Olha aqui, ó. Essa região de 55,66 ali pertinho, 55,60, isso aqui é uma região de resistência porque tem um topo anterior ali. Então quem aproveitou aqui essa onda 3 aqui para cima, tá? Possivelmente muitos já tenham até vendido o papel, colocado um lucrinho no bolso. Fiquem atentos se após o teste dessa resistência aqui, se o papel vai lateralizar, vai ficar andando de lado aqui e depois se vai voltar a subir. Ou se o papel vai fazer o quê? Se o papel vai fazer vai cair. E se ele cai, onde é que ele encontra suporte? Bom, 54,70 é um suporte, tá pertinho ali, né? Depois, outro suporte, R$ 54,00. Então fiquem atentos, se ele cai, nos suportes ele volta a subir para fazer, quem sabe, uma onda 5 para cima, que vai levar os preços lá para 56,45. Aí nós teremos toda a extensão de Elliott, né? Ralph Elliott dizia que nós temos onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e a onda 5. Lembrem que a onda 4 ela não invade o topo da onda 1 para a onda 2. Tá? Então esse pivô tem que ser por aqui mesmo. Ó. Se houver, tem que ser por aqui. Tá? Alvo, caso ocorra esse pivô e volte a romper esse topinho aqui. Alvo lá em 56,30, 56,80, por ali. Tá? Vejam, na minha opinião, esse papel, a Vale 3, está numa configuração gráfica muito interessante também. E por que ela tem uma configuração gráfica interessante? Observem aqui, ó. Vamos traçar uma linha de tendência de baixa, uma LTB que une o primeiro topo, o segundo topo e toca lá no terceiro. Quanto mais toques ela tiver, mais forte ela é. Olha só. O índice, a Vale está abaixo dessa linha de tendência desde outubro do ano passado. Tentou romper aqui, não conseguiu, tentou romper aqui, não conseguiu, e agora, pela primeira vez desde outubro, conseguiu romper, com aumento de volume. Isso é um sinal bem interessante. Tá? Arma o pivô acima da média, móvel de 21 períodos. Então, gente, ela pode estar diante de uma inversão da tendência. O que era uma tendência de baixa, agora pode estar virando para uma alta. Será que de fato estamos diante de uma inversão da tendência? Graficamente, o gráfico está me dizendo que sim. Sinaliza que sim. Então é importante ficar atentos. Tá? Podemos estar aqui num momento, começando um momento bom de novo para Vale 3. Ok? Isso do ponto de vista gráfico. Não estou aqui analisando fundamentos, nem macroeconomia, nem se a China está com a economia ruim, está desacelerando. Não estou olhando nada disso. Somente a informação do gráfico. Seguindo, né, gente? Vamos ver agora aqui, então, os papéis que eu destaco. BRDT3, tentar fazer esse estudo bem objetivo, bem rápido, tá? Para dar tempo da gente ver vários papéis. A BR Distribuidora. BRDT3. Por que eu destaco o gráfico da BRDT3, né, gente? Olha só. O papel fez aqui uma nova máxima. Precisava fazer uma correção, a correção veio e ele está armando um pivô aqui, pivô de alta. O que tem que ficar atento? Tem que ficar atento se vai romper o topo anterior, se vai romper 27,30. Se romper 27,30, se romper esse topo aqui com o volume aumentando, pode gerar uma entrada, certo? O papel tem suporte onde? O papel tem um suporte aqui nos topos rompidos, né? 26,23 é um suporte.
porque tem esse topo aqui. Uma vez rompido, agora vira suporte. Depois na média móvel de 21 períodos, 25 com 48 também é suporte. Tá? Depois vamos ver aqui qual é outro papel que eu também destaco, que é BRFS3. BRFS3, Brasil Foods. Por que eu destaco o Brasil Foods? Observem esse gráfico aqui. Olha só. Desde metade do ano passado, julho do ano passado, o papel tenta romper uma linha de tendência. Essa linha aqui, ó. Por que eu destaco o Brasil Foods? Desde metade do ano passado, desde julho do ano passado, o papel tentou romper aqui uma resistência, não conseguiu, tentou romper aqui uma resistência, não conseguiu, tentou aqui romper uma resistência, não conseguiu, aqui também não conseguiu. 4 vezes tentou e não conseguiu. Então nós podemos dizer com certeza que essa faixa aqui, ó, de preço, que ele está tentando romper agora, 24,5, é uma resistência e uma resistência de longo prazo. Então, na minha opinião, se o papel romper, vamos dar um zoom aqui nesse gráfico, se o papel romper 24,30, essa resistência, né, de longo prazo, o papel pode buscar os 25,10, 25,30, que é esse topo aqui, e esse topo aqui. Certo, pessoal? Agora, esse rompimento aqui para cima, ele tem que ser com aumento de volume. O volume já está um pouquinho alto, olhem aqui embaixo. Ó. Esse volume tem que permanecer alto. Ok? É claro, o papel teve 2 subidas muito fortes aí na semana que passou. Então agora o interessante seria ele consolidar, ficar andando de lado ou fazer uma correção. Se essa correção vier, um ponto interessante aqui para ele armar um pivô, né? Seria 23,80, ou seja, cai até aqui e volta a subir, ou então um pouquinho mais embaixo em 23,69, 23,67 também é um ponto de suporte, tá? São esses topos rompidos aqui, ó. Esse papel, gente, ele precisa romper aquela resistência que eu indiquei, 24,30, e se chegar no alvo lá em 25,30, 25,50, pode ir buscar os 26,46, que é o próximo topo relevante, que é esse aqui, ó, deixado lá em abril do ano passado. Tá? Estamos de olho, vale a pena colocar no radar BRFS3. Agora vamos estudar Cielo. Cielo ainda não é um gráfico maravilhoso, mas pode vir a ficar. Tá, gente? Observem que o papel ele sobe forte, ele faz um teste de fundo e está com uma certa dificuldade de armar aqui um pivô de alta. Mas se armar aqui um pivô de alta e se romper 11,45, se romper esse topo aqui, pode pular rapidamente lá para 12. Aí ele fecha o gap. Olha aqui na esquerda, ó, tem um gap. Tá? Muito bem, se continuar subindo, ele pode buscar o topo ali na 13,10, que é esse topo aqui. Ó. Cuidem-se se Cielo vai ter o quê? Cuidem-se se Cielo vai ter aumento de volume quando romper, se romper essa faixa de preço aqui. Certo, pessoal? O trader mais agressivo ele vai comprar se Cielo deixar aqui um candle de máximas e mínimas maiores. Tá? O menos agressivo ele vai esperar o rompimento disso aqui, desse topo. Ok? Eu chamo a atenção em Cielo um detalhe aqui que é bem importante. Ó. Vamos traçar uma linha de tendência também de longo prazo. Uma linha de tendência que começa lá há um ano, né? Em fevereiro de 2018. Tá? A gente vai observar que Cielo começa a querer romper essa linha de tendência. Olha só. Começa a querer romper essa linha de tendência. Está bem pertinho dela. Então, se houver o rompimento dessa linha de tendência, eu acho que Cielo pode ser um papel que estará graficamente, pelo menos, muito, mas muito interessante. Nós não podemos falar ainda em inversão da tendência. Precisa de mais candles aqui para a gente verificar se essa longa tendência de baixa do papel, essa longa tendência de baixa iniciada exatamente lá no começo do ano passado, né?
se essa longa tendência de baixa vai virar para uma alta. Tá? Eu espero ainda mais um pouco. Eu sou um pouco mais pé atrás, mais precavido, tá, gente? Então, não acho ainda que nós tenhamos as condições gráficas para dizer inverteu a tendência. Tem que esperar o rompimento da LTB, tem que esperar aí novos pivôs, aumento de volume no papel, que já tem aumentado, né? Vamos ver. Vamos ver agora o papel Goal4 e GGBR4, são duas siderúrgicas que eu também destaco. Goal4, aqui está o gráfico diário de Goal4. Fez um novo fundo, sobe forte, precisava fazer um teste de fundo, uma realização. Passou pela realização e armou aqui um pivô. Observe que nós temos um pivôzinho de alta ali. Então nós podemos ter aqui para cima uma onda do tamanho dessa onda 1 aqui, pelo menos. Tá? Se de fato isso aqui for uma onda 3 de Elliott, né? Então, gente, o que nós temos que fazer aqui? Primeira coisa, tem que observar se vai romper 7,39, se vai romper esse topinho aqui. Quando houver o rompimento, se o volume vai estar alto. Aí nós vamos ter uma próxima resistência em 7,62, que é uma resistência bem importante desse topo aqui. Se romper e o volume se mantiver alto, pode buscar o quê? 7,70 e depois 7,80. Certo? O papel tem um suporte aqui, primeiro no topo rompido, 7,30. Qual o topo rompido? Esse topo aqui, ó. Topo aqui rompido agora vira suporte. Tá? Depois na média móvel, né? na região ali de 7,18 também é suporte. E tem um suportezinho aqui na média móvel de 9 períodos, que é onde ele está atualmente, né? 7,36. Agora, o que eu gosto desse papel é o pivô se armando. Ok? Mesma coisa GGBR4. A siderúrgica, né? As ações preferenciais da Gerdau. Olhem aqui, ó. Sobe, faz o teste de fundo, começa a armar aqui um pivô. Tá? O volume ainda não aumentou muito. Tá? Discretamente aqui um aumento de volume. Cuidem se o volume vai aumentar e se o papel vai romper aqui esse topinho aqui em 15,68. Ó. Essa faixa de resistência. Rompendo aqui, na minha opinião, tem tudo para buscar 16,09. E se romper 16,09, pode buscar aquelas máximas ali, 16,37, que é isso aqui. Ó. Ok? Mas é uma configuração gráfica interessante, porque ele pode botar toda essa onda 1 aqui, expandir, né, na onda 3. Olha aqui, ó. O que levaria os preços lá para 16,60, aquela faixa ali em cima. Hipermarcas é um outro papel que eu também destaco, porque eu gosto dessa configuração gráfica aqui. Ó. Depois de uma subida muito forte, o papel fez a sua realização. Uma realização no tempo. Tá? O papel precisa romper essa realização no tempo, essa consolidação, romper 33,66. Rompendo 33,66, esse papel, na minha opinião, vamos dar um zoom out nesse gráfico aqui, pode buscar 34,22, que é essa faixa de preço aqui. Ó. E se continuar subindo, pode fechar o gap e buscar, quem sabe no médio prazo, daqui a várias semanas, lá 35,28, 35,30, que é aquele topo ali, ó. Tá vendo aqui? Deixado lá em abril do ano passado. Mas para isso ele precisa romper essa faixa de preço aqui em cima. Certo, pessoal? Isso aqui é mastro e bandeira, mastro e flâmula. Né? Muita gente chama essa figura gráfica aqui de mastro e flâmula. Rompendo a flâmula para cima pode gerar uma entrada. É um papel que eu também coloco no radar. KLBN11 agora. KLBN11. Klabin. Foi um papel que apanhou muito no final do ano passado, principalmente com a queda do dólar, né? Olha aqui, ó, o papel despenca forte. Agora, gente, o papel está diante aqui de uma possível inversão da tendência. Tá? Vamos traçar aqui uma linha de tendência só para vocês visualizarem isso. Né? Pega o topo mais importante, vem trazendo a linha de tendência
Olha só, ele rompe a linha de tendência, faz uma onda 1 aqui gigantesca. Olha aqui, ó, onda 1. Faz uma breve correção e já volta a subir forte de novo. Será que aqui nós temos aqui uma onda 4 para baixo e depois vamos lançar uma onda 5, que vai levar os preços lá para R$19? Fiquem atentos, tá? Se vai armar aqui um pivô e se vai romper 18,60, esse topinho aqui. Rompendo 18,60, a próxima resistência, que é o possível alvo, lá em 19,02, que é onde nós temos dois topos, tá? Fiquem atentos a isso. O ideal seria que o papel fizesse uma correção até um pouquinho maior, né? Até essa faixa de preço aqui, 17,60. Aqui sim armasse um pivô. Ok? Vamos ver agora o gráfico de Natura. Olha só, gente. O papel recua. Bom, em primeiro lugar, nós temos uma longa aqui, alta gigantesca de Natura, né? Um rally fabuloso. O papel precisava fazer uma correção. A correção veio e no último pregão o papel deixou aqui um candle que é quase um maroboso. Né? Maroboso, ele é um candle que não tem. Esse aqui até tem uma pequena sombra inferior aqui, ó. Mas vejam que ele tem um corpo sólido, um corpo preenchido muito alto com aumento de volume. Então cuidem se Nato 3 vai romper a resistência 47,04. Se romper esse topo aqui. Tá? Se romper, na minha opinião, vale uma entrada. Tá certo, pessoal? Ele armou aqui um belo de um pivô, né? Belo de um pivô. Cuidem se o volume vai continuar alto. O rompimento aqui em cima tem que ser feito com aumento de volume. Tá? Esse papel ele tem suporte onde? Ele está parado numa região de suporte, R$46. Tá? Aqui é uma região que pode vir a ser um suporte. Né? Depois, mais embaixo, ele tem um suporte em 44,81. Desculpem, ele não está parado numa região de suporte, ele está parado numa região de resistência. Desculpem, aqui é resistência. Tá? Se caso ele romper essa resistência, bater naquela outra lá em cima e voltar a cair, aí sim, o topo rompido vira suporte. 45,95 seria uma região interessante para suporte. Ok, pessoal? Qual seria o possível alvo de Natura, né, gente? Eu acho que é rompimento de topo histórico aí, né? Vamos dar só uma olhadinha rapidinho aqui no gráfico semanal. Se não me falha a memória, é rompimento de topo histórico. Né? Rompimento de topo histórico. Então, a rigor, nós não temos resistência para cima, tá? Teoricamente, né? Fiquem de olho. Natura. Vamos ver agora Taesa. O gráfico de Taesa me chama a atenção porque esse papel subiu forte e depois consolidou aqui no topo. Tá fazendo uma realização no tempo. Olha aqui, ó. Tá aqui andando de lado. Na minha opinião, esse papel tem que romper 25,77. Se e somente se romper 25,77, com um aumento de volume aqui embaixo, na minha opinião, vale uma entrada. Fica interessante, tá? Onde é que esse papel encontra suporte, né, gente? Ele encontra suporte na média móvel aqui de 9 períodos, 25,15 é um suporte. Mais embaixo aqui 24,69 é suporte, né? Depois, nesse topo aqui em 24,30, que é onde passa a média móvel, onde temos um topo, tá? Também colocaria no radar Taesa. E por fim, vamos ver VVAR3. Por que eu gosto do gráfico de VVAR3? O gráfico de VVAR3, na minha opinião, ele é um gráfico que merece uma atenção, porque após um novo fundo, uma subida muito forte, o papel faz um recuo, precisava fazer um recuo, né? Cuidem se esse teste de fundo, pessoal, depois desse teste de fundo, ele vai armar um pivô. E depois de armar um pivô, ele vai romper 5,19. Se romper 5,19, que nada mais é do que essa resistência aqui, o papel pode buscar o próximo topo relevante, que é em 5,47, que é essa faixa de preço desses topos aqui, que são as próximas resistências significativas. Tá? Então, cuidem se vai armar pivô. O papel ele se segurou aqui num suporte,
4,79 é um suporte. Por quê? Porque tem esse topo aqui, ó. Tá? E cuidem se esse possível rompimento aqui, se houver, se ele vai ser feito com aumento de volume. Sempre olhem o volume, porque o volume justifica a tendência. Tá? Vejam que a média móvel mais rápida, que é a média móvel de 9 períodos, que é essa linha mais fina azul, ela cruza para cima da linha mais grossa, que é a média móvel de 21 períodos. Significa o quê? Significa que o especulador de curtíssimo prazo, ele começa a se posicionar mais forte no papel. Tá? Ele começa a atuar de uma forma mais forte nesse papel, na ponta compradora. Então isso aqui é um sinal positivo. Tá bem? Eu ficaria de olho também em VVAR3. Alguns usuários do nosso canal e também lá do site Finance News pediram que nós estudássemos o gráfico de Braskem BRKM5 e perguntaram: Braskem estaria bom para venda? E aí eu respondo: sim. Por incrível que pareça, mesmo com a alta do mercado, um dos papéis que integram a carteira teórica do índice Bovespa está bom para vender caso perca 45,93, né? 45,90. Se perder esse suporte aqui, dado por esse fundo aqui, né? O papel despenca, na minha opinião, lá para 40 e 45, né? Faixa de R$45. Né? Olha só, né? O papel fez aqui uma possível onda 1, depois onda 2, parece que está montando uma onda 3, só que para baixo. É incrível, mas é isso, né, gente? O papel está numa região de suporte. Vamos ver se aqui ele faz um repique. Esse repique, se houver, vai até as médias móveis. Existe uma probabilidade de ir até lá, 47,50. Agora cuidem, se bater lá e voltar a cair e perder suporte aqui, o papel pode despencar, ok? Bem, vamos então ver duas siderúrgicas, que é CSN, A3, a CSN, né? Vamos ver o gráfico diário de CSN. E depois os Minas. Não são gráficos que me chamam muito a atenção. Os dois é Goal e GGBR4 que eu já falei. Olha aqui, ó, CSN sobe forte, faz um teste de fundo, arma aqui um pivô para cima e está lutando para romper R$10, 10,12. Se romper 10,12, pode buscar 10,32, que são os alvos primeiros aqui, ó, dado por aqueles topos ali, tá? Rompendo aquela faixa, pode ir até onde mais, né, gente? Bom, quem sabe pode buscar 10,54, que é esse topo aqui, ó, deixado lá em fevereiro do ano passado. Acho que é importante ficar de olho, mas para mim não é um gráfico assim tão interessante neste momento, porque tá enfrentando, chegou a romper aqui, mas voltou. Tá? Voltou para essa consolidação aqui, né? Vamos ver agora os Minas, os em 5. Aqui está o gráfico de Uzi Minas. O papel também sobe, fez correção até a média móvel de 21 períodos. Está com uma certa dificuldade aqui para voltar a subir, né? Se subir, encontra resistência 10,38. Fica interessante se romper 10,38, né? Pode buscar 10,63, que é a primeira resistência. Se romper aquela primeira resistência ali, pode buscar 10,83, que é esse topo aqui, ó, deixado lá em maio do ano passado. Tá? Os Minas, ele tem uma... Vocês vejam que o papel neste momento está numa região de suporte. Qual suporte? Suporte dado por esses topos rompidos aqui. Bom, sobre os Minas era isso. Vamos agora nos encaminhar para o fim do nosso estudo olhando os bancos. Tá? Itube 4. Lembro que o setor financeiro foi um setor que não andou forte na semana que passou. E esse setor tem um peso considerável na carteira teórica do índice Bovespa. Tá, vamos só remover esses desenhos daqui. Olha só. Vejam aqui, ó. Se esse setor começar a subir, de repente ele é responsável por uma nova onda de valorização do índice. Mas ele precisa subir, os grandes bancos têm que subir. Eles passaram, na verdade, na semana passada, por uma correção. Olha aqui a correção. Ó. Agora, já mais para o fim da semana, nos últimos pregões, quinta e sexta, parecem ter deixado aqui um pivôzinho de alta. Tá? Então, tem que romper primeiramente 37,91 e Itube 4 para chegar na resistência 38,40. O papel fica interessante se romper 38,40. Tá? Mas graficamente, sim, tem um pivô aqui, parece que se armando, né? Onda 1, teste de fundo, arma o pivô.
Vamos ver, será que vai romper a resistência? Vamos aguardar para ver, né, gente? E TSA4, que é a hold de Itaú. A Itaúsa, vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico. Para mim é mais interessante, porque ele custa menos, né? Olha só, o papel sobe forte, faz uma correção e lateraliza, correção no tempo. Tá? O que tem que romper esse papel? Ele tem que romper o topinho ali, né? Aquele topo ali, ó, 13,20. Esse topinho aqui, ó, tem que romper isso aqui. Tá aqui lateralizado. Quanto mais tempo ficar aqui, melhor, porque é uma correção no tempo. Tá? Suporte na média móvel de 9 períodos, onde ele está, 12,90. Se recuar mais um pouquinho, ele encontra suporte 12,81. Tá cheio de suporte aqui para baixo, né? 12,60 também é suporte. Gosto dessa configuração gráfica aqui, tá? Mas ele precisa romper essa lateralização. Sambi 11. Santander, as units do Santander. Olha só. Santander, gente, vamos deixar o nosso gráfico pensar um pouquinho aqui, ó. Esse aqui já está bem pertinho do rompimento. Esse aqui é um gráfico bom. Tem que romper 48,56. Vamos botar 48,60. Tem que romper essa barreira aqui em cima, essa resistência aqui em cima. Se romper com o volume aumentando, e vejam que o volume ele está baixinho, o volume tem que ficar alto, que nem aqui, ó. Rompendo lá, com o volume aumentando, pode gerar uma entrada. Olha aqui, o papel sobe, faz uma correção, meio que lateraliza, e agora tem que romper aquilo ali para cima. Gosto do gráfico também de Sambi 11. E por último, BBAS3, Banco do Brasil. Vamos ver aqui o gráfico diário de Banco do Brasil para encerrarmos o nosso estudo de hoje, desta semana. Também, né, gente? O papel sobe, faz aqui a sua correção, tenta subir, não consegue romper a resistência, tá? Não consegue romper a região de 49,90. Na minha opinião, gente, tem que romper 50. Agora vai ter que romper esse topo aqui, ó. Tá lateralizado praticamente aqui. Vamos ver, vamos ver. Tá? Tem que tomar cuidado para não ter aqui um topo duplo, né? Topo não rompido, topo não rompido. Espero que não despenque. Topo duplo é tempestade à vista, diz a teoria, né? Vamos ver, de repente ele consolida aqui, encontra forças para romper, aí fica bonito. Rompimento com aumento de volume. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Até o próximo vídeo.